Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste dia precioso, 30 de outubro de 2024, quarta-feira, precisamente às 9h03, compartilhar convosco mais uma narrativa da santa, gloriosa e fiel palavra do Senhor Deus, registrada no livro de Salmos, capítulo 3, dos versos 1 ao 8, respectivamente. Salmo de Davi, titulado Confiança em Deus na Adversidade. Desejo muito também nessa maravilhosa oportunidade preciosa agradecer a vós, em nome do Senhor Jesus, a 60ª inscrição no canal Vinde às Águas. Mais umas. Então, até hoje, essa presente data, 30 de outubro de 2024, quarta-feira, estamos com 60 inscritos no canal Vinde às Águas. 60 preciosos, honrosos inscritos. Eu agradeço ao Senhor Deus. Inscrições essas que redundam para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Ele tem acrescentado, Ele é fiel a cada dia. Que Deus abençoe essas vidas preciosas, vós todos, visualizadores e ouvintes do canal Vinde às Águas. Que o Senhor Deus os recompense duplicadamente por vossas boas obras. Agradeço em nome de Jesus por essas fiéis e valiosas inscrições. Passo a leitura então do livro de Salmos, capítulo 3, titulado Confiança em Deus na Adversidade. Salmos de Davi. Neste contexto, quando ele fugia, estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. Nessa circunstância de opressão e fuga, é que Davi compôs esse salmo de número 3. Versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. O salmista Davi, já como rei, ele estava nesse contexto, nessa situação muito crítica. Estava bem oprimido. Ele estava sofrendo uma perseguição do filho dele, Absalão. Então ele estava em constante fuga e iminente perigo de morte. Então o coração dele estava angustiado, abatido. Ele veio e expressou essa angústia do coração dele, essa perturbação
se expressou perante o Senhor Deus. Ele diz no versículo 1: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Senhor, ele colocou a queixa, a demanda dele, essa causa perante o Senhor. Expôs essa angústia, essa tribulação perante o altar do Senhor, o altar da graça. Ele orou ao Senhor, né? E se expressou, exclamando: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Senhor. Ele reclamou, se expressou, usou os argumentos dele de indignação, de dor, de angústia, para a pessoa certa, o Senhor Deus, que poderia livrar ele daquela dor, daquela angústia, daquela perseguição. Ele se expressou perante o Senhor, Deus dos exércitos, a fortaleza de Davi, o escudo dele. E ele continuou: são numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Olha, além de muitos serem inúmeros os adversários que se levantaram contra ele, muitos. Davi era guerreiro, estava acostumado com batalha, com os oponentes, com a peleja. Mas quando o coração está abatido, o ânimo, né, e a perseguição vem de quem não se espera, veio do próprio filho, aí fica tudo mais difícil, não é? O coração sente, para estar de ânimo pronto para a guerra, para pelejar, e ademais ele iria pelejar contra o próprio filho. Então vem um abatimento. Estou sendo perseguido pelo meu filho. Como o Senhor Jesus já falava, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quando temos inimigos na nossa casa, como fica difícil, não é? Para fazer uma denúncia, para tudo. Além da perseguição, quem nos persegue são os nossos, os de nossa casa, o sangue. É a pior perseguição, o pior inimigo, quando é o sangue que se volta contra nós. Quando a perseguição vem daquele que precisa dar amor, precisa cuidar, quando é o provedor da família. Ele persegue, oprime e maltrata, tortura. E vindo do filho, a dor é em dobro. Porque não se espera essa perseguição de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Irmãos em Cristo Jesus, que dor, que espada no coração. E ele diz: são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Não há em Deus salvação para ele. Davi estava recorrendo, pedindo salvação e socorro para o Senhor. Ele estava se expressando para Deus, desabafando com ele. Todavia, falavam. Ele ouvia isso, que eles falavam, não há em Deus salvação para ele. Como pode não haver salvação em Deus para aquele que se aproxima dele, que se achega a ele, que procura ele por socorro, que tem ele como fortaleza, como amparo? Como? Quem clama a Deus, quem confia nele, quem conhece a voz de Deus e que sabe que ele vem em nosso encontro para nos socorrer, para abater todo e qualquer inimigo, para nos libertar dos nossos cativeiros, tirar as nossas algemas, sabe que somente em Deus há salvação para nós. Somente em Deus há salvação e o socorro bem presente em toda angústia. Só o Senhor Deus é nossa rocha e fortaleza, porque Ele vem, nos liberta e leva para o seu refúgio. Ele nos socorre no nosso abatimento. Ele é a salvação para todo abatimento e pesar. E muitas vezes alguém fala que não há
em Deus salvação para aquele que está perdido nos seus pecados, que não há em Deus salvação para aquele irmão que não se lembra, não consegue, não tem força para parar de pecar, está sempre pecando. Não há em Deus salvação para aquela mulher que caiu em adultério, perdição. Não há em Deus salvação para aquele que está sempre adulterando. Não há em Deus salvação para aquele que está no meio das drogas, pecando ali, não é? Que se desviou. Não há em Deus salvação para aquele que está desenganado pela medicina, que está em estado terminal. Não há em Deus salvação para aquele que o médico já deu os dias, os últimos dias, as últimas horas de vida. Não há em Deus salvação para aquele obreiro que caiu em pecado. Não há em Deus salvação para aquele que persegue a igreja do Senhor Jesus. Não há em Deus salvação para aquele político, para aquela autoridade que está usando de poder absoluto naquele trono. Não há em Deus salvação para este homem que está abusando, extrapolando o seu direito de ser juiz. Não há em Deus salvação para aquele que está na cadeia, que cometeu tantas faltas. Não há em Deus salvação para aquele transgressor e malfeitor. Muitos dizem isso. Não há em Deus para quem está salvação para aquele que está caído à margem da escória da sociedade, está lá caído nas drogas, na bebida, no álcool, no vício constante. Não há em Deus salvação para aquele que está entregue, imerso ali naquela jogatina constante. Não há em Deus salvação para aquela família. Não há em Deus salvação para aquele casamento. Muitos dizem isso. Não há em Deus salvação para que aquele homem entregue naquela orgia constante, aqueles pensamentos errôneos que se perdeu neste mundo, o mundo da perdição, o mundo da prostituição. Muitos dizem isso. Não há em Deus salvação. Não há em Deus salvação para essa causa. Não há em Deus salvação para aquela causa perdida que está 20 anos na justiça. Está parado naquele cartório. Não há em Deus salvação para a nossa terra Brasil. Não há em Deus salvação para essa sociedade corrompida moralmente. Não há em Deus salvação para esse mundo caído, perdido. É as vozes contrárias que falam isso. Muitos que se levantam e falam isso. As más novas de perdição, que não tem salvação. Os caídos que não têm esperança, que estão em trevas, que olham tudo pela luz, pelo espectro do Senhor das trevas, que só vem morte, não vem a vida, não vem esperança, não vem salvação. Então eles falam isso. Muitos se levantam e dizem isso. Escancaram a boca para dizer que não há em Deus salvação para aquela pessoa e para muitos, que não há esperança, que não há salvação. Porém, Davi disse, e nós falamos, Igreja do Senhor Jesus, versículo 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e que exaltas a minha cabeça. Glórias a Deus. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e que exalta a minha cabeça. Olha a salvação do Senhor, que vem do Senhor, somente dele, que é o escudo do rei Davi. Homem de guerra precisa do escudo, precisa da espada, precisa da proteção do Senhor Deus. Ainda que ele estivesse com o exército ao lado dele para guerrear contra todos os oponentes, ele era dependente do Senhor Deus. O coração dele
se voltava para buscar o Senhor Deus, clamar a Ele, pedir o socorro do Senhor Deus. Davi colocava toda a confiança dele em Deus. A esperança dele era o Senhor Deus. O escudo dele era o Senhor Deus. E ele diz: és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. A glória do Senhor na vida do crente. Pode ser uma pessoa. A glória do Senhor no ungido dele. O Senhor vem e se levanta e salva. A glória do Senhor no vaso de barro. Quão glorioso fica esse vaso. Pode ser um vaso pequeno. O Senhor encheu da glória dele, da unção lá. O Senhor exaltou a cabeça dele com o óleo da unção. Esse vaso enche, se derrama em várias vidas e proclama que existe salvação, que há um Deus que salva, que há um Deus que liberta, que há um Deus que cura, que há um Deus que tira o homem da mais cova profunda, que há um Deus que liberta de toda algema espiritual, que liberta de todo vício, de todo mal, de toda obra maligna. Há salvação em Deus para todos os males presentes. Ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Ele não estava vendo o que estavam falando aquelas pessoas, mas ele tinha essa convicção, ele tinha o Espírito de Deus no coração dele, que inspirava ele e que estava com ele para ele proclamar isso, glorificar a Deus. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Glórias a Deus. O Espírito de Deus estava com Davi, ainda que ele estava abatido por essas perseguições. Viu o trajante de onda do próprio filho, né? Um traidor, que como dói a traição quando ela é oriunda de casa, dos nossos lares. Então ele vem no quarto e diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Glórias a Deus, não é? Em meio à perseguição, em meio às lutas, em meio aos abatimentos da nossa alma, nosso coração está dorido, ferido por tantas traições, por tantas perseguições, temos força em Deus para clamar ao Senhor, né? Clamar a Deus. Não, ele não clamou pedindo socorro em outro braço, em outro país. Ele foi direto ao Senhor Deus, aquele que tudo pode. O Senhor que é o escudo dele, que é a glória dele, né, que exalta a cabeça dele perante os inimigos e perante aqueles que estavam dizendo: não há em Deus salvação para ele. Não é? Deus que exaltou Davi perante todos os adversários dele, sempre exaltou. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele de seu santo monte me responde. Glórias a Deus, né? Voz que clama no deserto, voz que clama na luta, voz que clama na angústia, voz que clama na perseguição, que clama a quem? Ao Senhor Deus, ao Senhor dos exércitos, ao Senhor Deus misericordioso, provedor, Senhor Deus benigno, Senhor Deus poderoso, Senhor Deus que é amor, que é compassivo, misericordioso e que conhece a nossa estrutura, para que nós, que vem, nos salva e nos livra, para que nós não caiamos perante o nosso adversário. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Glórias a Deus. Clamar a um Deus que responde ao clamor, à oração. Clamar a um Senhor Deus poderoso, justo juiz, Senhor dos exércitos, que responde à oração do aflito, do oprimido, do necessitado, daquele que está em perseguição constante, daquele que é vitimado por tantas guerras e perseguições, por tantas violações físicas, espirituais, morais.
o Senhor ouve e responde. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, de seu santo monte, me responde. Glórias a Deus. E Davi vem, versículo 5 que diz: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que andam, que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele não estava com medo, né? O povo ficou contrário, os oponentes dele, o povo tomaram posição contra ele, mudaram de lado, ficaram contra ele. E ele disse: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Essa ação de deitar, dormir e acordar, só podemos isso porque Deus permite. Deitar, dormir e acordar. Podemos deitar, mas não dormir. Podemos dormir, porém não acordar jamais. Benevolência do Senhor, deitar, dormir e acordar. Ele diz: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. A dependência de Deus, a gratidão ao Senhor Deus. Ele adorou a Deus aqui. O Senhor me sustenta enquanto eu durmo. Não é? E o dormir, nós podemos dormir, mas você dormir, deitar e dormir numa guerra, cercado de inimigos, enquanto você está sendo perseguido, e se você cochilar, o inimigo vem, você está cercado, não dá para vigiar, você tem que vigiar, não dá para pegar no sono em meio a uma guerra. Tudo rápido, a morte é rápida, inimigo astuto, veloz. E se for à noite, então, é onde ele se infiltra. O inimigo sempre procura a caça à noite. Não é muito fácil, a gente dorme no meio. Tá tudo bem você dormir no hotel, na sua cama, né, um condomínio que tem câmeras, não entra ninguém, às vezes até entra, não é? Porteiro eletrônico, tá tudo bem, não é? Tem câmera na sua porta, dentro de casa, a gente paga condomínio alto para poder ter essa segurança. Realmente, Estado de São Paulo, condomínio, circuitos fechados, câmeras de segurança. Nós presumimos que por ter câmera estaremos seguros, mas se o porteiro dormir um pouco, ele deixou de olhar a câmera, alguém adentrou, ou pode a entrada de humilhante ser facultada por um próprio morador. Entrou no estacionamento, ganhou o elevador, chegou nos andares e pronto. E muitas notícias que mostram aí, né, quantos roubos, né, são feitos em prédios, condomínios de luxo até são saqueados, roubados, mesmo com câmeras. Mas em meio à guerra aqui, Davi, ele deitou, pegou no sono e dormiu, acordou porque o Senhor sustentou ele. Né? Então ele deitou em paz e dormiu em paz e segurança, porque o Senhor Deus o sustentou. O Senhor sustentou ele enquanto ele dormia, sustentou ele com paz e segurança, bênção de Deus, graça do Senhor, graça de Deus, pela graça. Nós conseguimos deitar, dormir e acordar. E deitar e dormir no meio dos adversários, cercado pelos adversários, que é um sinal de maravilha. Só pela fé, pela graça, pela misericórdia de Deus que alguém consegue dormir, deitar e dormir no campo minado. Que diga que histórias se ouvem, testemunhos já ouvi, de pessoas presas, não é? Em delegacias, em cadeias,
Se depois as pessoas dormiram, alguns dizem que já ouvi relatos, testemunho que ficaram de pé, medo de sentar ali, e sistema carcerário brasileiro, né? Uma vez ali sob a custódia da lei de execução penal, sabemos como é que são os cárceres, né? As celas, né? Raios terríveis, são raios de morte mesmo. E como esses presos, esses apenados, que a condição dele, que a lei assim fala, dormem, não é? Se juntam, essas carnes ficam ali aglomeradas, um espaço insalubre, né? Infecto e sujeitos a muitas doenças. E dormir nesse ambiente é só pela misericórdia do Senhor, né? Então, sempre em constante perigo, não é? Como se já não bastasse as doenças, deitar naquele lugar, dormir e acordar vivo só pela misericórdia de Deus. Hospital, que depois o enfermo que está na cama, ele não sabe quando ele vai descer dessa cama. Deitar, dormir e acordar de madrugada, numa troca de plantão de médico. Quantas coisas sobrevêm nas UTI, nos hospitais. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Ou quando deitar e dormir com o inimigo que está na nossa cama, do nosso lado. Não é? Aquele que disse que só iria amar, só iria cuidar. Deitar ao lado dele, dormir do lado dele e acordar do lado dele por todos os dias, porque a condição assim deu, condição social, seu status, o casamento, não é? As violências familiares e domésticas. Deitar, dormir e acordar viva ao lado de um oponente, um esposo, um oponente que está dentro de casa, te açoitando e te assolando, cometendo várias violações contigo. Só pela misericórdia do Senhor, você deitar, dormir e acordar. Ele disse, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. O Senhor que sustenta pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Quando nós dormimos, Ele nos sustenta em segurança, pela tua graça e amor, onde muitos deitam, mas não dormem, depende do remédio, do calmante, precisa do remédio para poder pegar no sono, para dormir. Muitos que não têm paz, não dormem, né? São carregados pelas suas culpas, sua consciência não deixa eles dormirem, não é? Até deitam, mas não dormem, não têm paz na alma, estão perturbados no coração, perturbados emocionalmente, não têm paz, não conseguem nem deitar, fazem uso de álcool, de drogas para poderem pegar o sono, para dormirem 1 hora, meia hora, mas logo são tribulados. O inimigo da alma deles perturba eles, não deixa eles pegar no sono. Eles não dormem, não tem paz. Não tem paz no coração, não tem paz na alma, porque não tem Jesus. Não tem esse Deus que fez com que Davi dormisse, pegasse no sono e despertasse ele. Que sustentou ele enquanto ele dormia, sustentou ele em segurança enquanto ele dormia, cercado de inimigos, e inimigo maior, o Filho. Esse é o nosso Deus, aquele que nele há salvação. Salvação até para esse momento. Dormir, deitar, dormir bem, em paz, em segurança e acordar. Dormir bem,
em paz e segurança e acordar. E no Salmos 4, versículo 8, Salmo seguinte, Davi se expressava também a confiança dele, que ele tinha em Deus. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ele sabia que ele poderia deitar em paz e dormir em paz, porque só tu, Senhor, fazia ele habitar em segurança. Como hoje, nós deitamos e dormimos em paz, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança, em qualquer habitação. O Senhor nos faz habitar em segurança. E se tivermos pecados de inimigo, o Senhor nos faz deitar, dormir em segurança e nos acorda e nos desperta para viver mais um dia, pela misericórdia dele. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Habitar em segurança. Nessa segurança que provém somente de Deus, segurança de fato, nessa paz é que eu vou deitar tranquila, vou dormir tranquila e vou acordar em segurança. O Senhor me despertou, tive um sono de paz. Eu dormi a noite inteira, nada me interrompeu, nada turbou a minha paz enquanto eu dormia. O Senhor me sustentou. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que vem de Deus, que faz que nós pegamos no sono, que faz com que você durma até mesmo no avião. Não tem a cama, mas se botando lá você dorme. No avião, dorme em paz e segurança, o voo é longo, uma viagem de 3, 4 dias para determinadas regiões, você dorme. Acorda para aquela parada, mas você dorme, porque o Senhor te sustenta, cuida de todos ali. Quando você clama a Ele, com a minha voz, clama ao Senhor e pede para Ele levar você em segurança, abençoar essa viagem, te levar e trazer em segurança, te sustentar durante essa viagem. O Senhor abençoa, Ele ouve e responde, abençoa você, todos que estão nesse ônibus, todos os passageiros, o motorista. Clamar a Deus pela vida do motorista e do piloto, a tripulação. Caso quando estamos viajando de carro, o motorista, passageiro, ele precisa conversar com o motorista. Nós, esposas, temos que conversar com os maridos para eles não pegarem no sono, não é? Tem horas que não dá para pegar no sono, temos que estar ali na estrada de ouro ali à noite, né? Mas se conseguimos parar um posto de gasolina na estrada, em segurança, podemos deitar e dormir. E o Senhor vai nos acordar, vai despertar, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança, onde quer que eu esteja, ainda que esteja cercada de inimigos, não é de malfeitores. Não colocamos a nossa confiança nas câmeras, nos circuitos internos dos nossos prédios, né, das nossas casas, dos condomínios. Colocamos a nossa confiança em Deus, no guarda de Israel, Senhor que salva, guarda fiel, ele não dorme. Ele que não dorme, então ele sabe a hora que nós temos que despertar. E nos faz dormir em segurança, porque ele está ali guardando. Ele garante, ele nos guarda, o guarda fiel de Israel. Nele sim a salvação, paz e segurança. Nele sim há sustento, até enquanto nós estamos dormindo. Ele vem, Davi fala, pede para o Senhor, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres aos queixos a todos os meus inimigos. Clamou, pediu para o Senhor, faz justiça, Senhor, levanta, Senhor, me salva. E fere os meus adversários. Pediu para ferir no queixo, tocou no queixo, na cabeça do inimigo,
Ele não é mais altivo, ele não está mais com aquela arrogância, prepotência. Queixo, não é? Caiu, abaixa a guarda, abaixou a guarda, feriu a cabeça, feriu a nuca, ferimentos que fazem com que o inimigo abaixe a cabeça. Ficou subjugado, não é? Uma queda, bateu a cabeça, a nuca, é fatal. Quando Deus livra, tem misericórdia, não permite. Não é o tempo de ir, não é o tempo de morrer. E dessa forma, quando cai batendo a cabeça ou a nuca, Deus deu uma chance, libertou. Quando Deus quer bater um homem, ele tem as armas dele, e nos meios mais simples o Senhor pode usar. E Davi pediu aqui, fere no queixo, quebrou a altivez, quebrou altivo a cabeça, o crânio cabeludo, porque o inimigo é só um crânio cabeludo. Quando ele está com a espada na mão, ele está com uma arma, Deus tira, quebra o arco dele, tirou, e há muitos que morrem com a arma na mão. Estava perseguindo, estava oprimindo, estava soltando, estava tirando o sono do justo de uma pessoa, estava tirando o sono da sua própria família, tirando a paz. Eles não podiam deitar, eles não podiam dormir, eles acordavam sempre. Mais um dia que eu estou vivo, estava tirando a paz, o Senhor tira, sonda o coração, a mente, não é? Quebra, toca na nuca, toca na cabeça, toca na testa, no queixo, quebrou, acabou a força desse guerreiro, desse opressor, não tem mais força. Ele não afronta mais, ele não vai mais dizer, não há em Deus salvação para vocês. Quem vai poder salvar vocês? O Senhor Deus? A igreja, a oração? Quem pode contra mim? Não vai mais afrontar. Não vai mais tirar a paz de ninguém. Deus quebrando o queixo dele, todos vão poder dormir em paz. Deitar, dormir em paz. Quando Deus quer dar segurança definitiva, ele tira, ele corta o mal pela raiz. Ele tira aquele que está minando a paz, que está turbando a paz daquele lugar, daquela família, daquela cidade, daquele país. Pronto, agora todos vão poder dormir, vão poder deitar, dormir em paz e segurança, sem ter que se valer de alguma arma por perto para poder se defender. Deixa o opressor. Deus quebrou o queixo dele, derrubou ele, ele bateu a testa, bateu a cabeça, bateu a nuca, Deus tirou, quebrou o arco dele. Não existe mais um homem que perverso, ele não prevalece pela força dele. Perseguidor, uma hora ele é alcançado pela mão de Deus, pelo poderoso Deus, pelo Senhor, que nele sim há salvação. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Olha aqui a resposta de Davi para aqueles que diziam, não há em Deus salvação para ele. Olha a resposta para os oponentes dele, para aqueles que cercavam ele, numerosos inimigos, cresceram muito, para aqueles que se levantaram contra ele, até do povo se levantaram contra ele. Daqui, a confiança em Deus, na diversidade que Davi tinha. Davi que clamou ao Senhor Deus, que sabia que ele poderia deitar, dormir em paz, em segurança, porque o Senhor sustentava ele na guerra, o Senhor sustentava ele durante o sono, o Senhor sustentava ele de pé, para que ele não caísse perante a face dos inimigos dele, para que ele não caísse de joelho perante os inimigos. Porque o inimigo quer que você caia de joelho postado ali. Maior é Deus que te sustenta de pé. Caia assim de joelhos, mas perante o altar da graça e da misericórdia, perante o justo juiz. Caia de joelhos perante o Senhor dos Exércitos. Clame a Ele. E Ele do alto dos céus, Ele vai te ouvir, te responder. Vai te responder como? Abatendo o teu inimigo. Enquanto ele não abate, ele te sustenta enquanto você dorme, te sustenta com provisão, com o pão dele, com o maná dele,
o maná espiritual, ele fortalece a tua alma, não é? Ele te dá o escudo dele, ele te protege, os anjos deles vão até você para te proteger. Ele não permite que você caia prostrado perante o inimigo. O Senhor sustém todas as tuas causas, todas as tuas demandas. O Senhor te sustém de pé perante o teu inimigo, para que o nome do Senhor seja glorificado. E Davi fala, do Senhor é a salvação, glórias a Deus. E sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Respondeu para aqueles que disseram, não há em Deus salvação para ele. Versículo 2. Não há em Deus salvação para ele. Resposta. Não é? As alegações finais de Davi aqui. Porque a réplica, ele nem fez questão de dizer para esses homens. Ele clamou a Deus. E diz, com a minha voz clamou ao Senhor. E ele do seu santo monte me responde. Confiança em Deus, que Deus responderia a oração dele. E que daria resposta ao inimigo. Né? E ele pediu até a forma. Que ele queria que os inimigos fossem abatidos assim. Feres no queixo. Fere. Não mata. Fere. Não é? Estamos muito altivez, né? Altivez que diz aquela, queixinho muito levantado. Agora estão abatidos perante o rei Davi e viu o que aconteceu. Do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. Glórias a Deus. O Senhor salva, faz tudo isso. Ele faz, forma, para estabelecer o teu propósito. O propósito do Senhor era abençoar o povo dele, confirmando o rei no trono. Não é Absalão que queria usurpar o trono do pai? O Senhor confirmou. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Estabeleceu Davi. O propósito do Senhor era com o rei Davi. Não é ungido do Senhor. Aquele que expressou, não é, externou, argumentou, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Falou para Deus, para o Senhor dos Exércitos, para o justo juiz, para aquele que salvou Davi todas as tribulações, todas as angústias da alma dele e nos salvas também. Deus que ouve a oração, como a sua palavra falou, Deus que ouve a oração, ativará toda a carne. E ele clamou, como sempre clamava Davi. Tinha um coração contrito, quebrantado perante Deus. Era um coração fiel a Deus. Ele tinha aquele particular com o Senhor Deus. Ele orava, clamava a Deus. Clamava a Deus. Não buscava força, refúgio em outro exército. Né? O braço forte de Davi era o Senhor Deus, era o braço do Senhor Deus. A salvação que Davi tinha era o Senhor Deus, socorro bem presente. O escudo de Davi era o Senhor Deus. A glória de Davi era a glória do Senhor Deus, que exaltava a cabeça de Davi e exaltou. Ele disse, do Senhor a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Glórias a Deus. Sustentou ele diante dessa perseguição, sustentou ele de pé perante todos esses opressores, todos esses inimigos, e sustentou ele enquanto ele dormia, né, cercado de inimigo, em meio à perseguição, mas podemos deitar, pegar no sono, dormir e acordar, dormir em paz e segurança, só pela graça do Senhor Deus, só pela misericórdia do Senhor nosso Deus, a salvação das nossas almas, o Senhor Deus, Salvador de toda a humanidade, porque o Senhor me sustenta, Ele acorda, Ele permite que nós deitemos, que nós dormimos e nos acorda, em meio a tantas tribulações, em meio a tanta perseguição. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Do Senhor é a salvação e sobre o Teu povo a Tua bênção.
Deus, pela graça e misericórdia dele, ele nos concede a salvação. Ele concede a salvação para todo aquele que se aproxima dele, para o povo de Deus, para a sua igreja, para aquele que está abatido, que está sendo oprimido, perseguido. Ele te liberta diante dos seus opressores. Ele te sustenta de pé em meio às perseguições. Senhor, nosso Deus, é nosso escudo. Ele nos protege em toda e qualquer adversidade. Ele nos livra, Ele nos salva da mão do opressor, desse que tem nos ameaçado, que tem nos perseguido. Não há opressor que prospere por muito tempo nos seus intentos. O Senhor, Ele nos sustenta em pé durante toda e qualquer peleja. Ele pleiteia e sustenta todas as nossas causas, que as judiciais e outras causas opressoras que nos oprimem. O Senhor nos sustenta, o Senhor é justo. O Senhor te sustenta de pé, te sustenta enquanto você dorme. Deus é fiel, Deus é amor. Ele te sustenta em tudo, te provê o alimento. Senhor Deus, o provedor de tudo, Ele te sustenta enquanto você dorme, te faz acordar, despertar, para que você peleje contra os inimigos que estão à sua porta. Ele te sustenta de pé, você não vai cair. O Senhor é quem te sustenta, o Senhor é quem te guarda, Ele que te concederá a vitória. O Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. E você receberá essa bênção excelente, a vitória em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Deus, os abençoe e vos guarde e te conceda a perfeita paz que está somente nele. Salvação, paz e segurança temos somente em Deus, somente nele, no Senhor Deus, temos paz, salvação e segurança.